Saudações, gente bonita. Em Goiás são 8 horas e uns 22, 23 graus. Tá um dia bonito de fato, né? Não tá quente, tá fresco, tá bastante agradável. Ontem nós ganhamos peixe, né? No seu Wagner, ele trouxe umas tilápias pra mim. Eu vou dividir com o bando, eu tô levando lá umas pra eles. Todo mundo gosta de peixe. Enfim. O UOL na Saralá publicou um texto deixando claro que, na visão deles, o estado cujo nome não pode ser mencionado é títere dos Estados Unidos. Então, o verdadeiro culpado por tudo que anda acontecendo são os norte-americanos. Bom, resolvi refletir um pouco sobre essa fala, né? Essa declaração. Eu já tinha feito uma live inteira sobre esse tema. Quem que é o títere, né? E quem que é o manipulador dos bonecos. É a relação entre o país cujo nome não pode ser mencionado e os Estados Unidos, ela é estranha, certo? Porque foram os Estados Unidos, usando a ONU, que criaram o estado cujo nome não pode ser mencionado. E não só criaram nessa conformação e fronteira, porque o plano original britânico era muito diferente do que foi executado. O plano original britânico para o estado cujo nome não pode ser mencionado era basicamente o equivalente à metade norte do litoral, uma faixa de aproximadamente uns 20, 25 quilômetros, e a Galileia, que eram as áreas onde os judeus não chegavam a ser maioria. Mas existiam em maior número e percentual, certo? O que os Estados Unidos fizeram? Modificaram completamente o plano original e criaram um estado cujo nome não pode ser mencionado, muito maior, que ocupava o Negueb. Lembrando que o Negueb não tinha judeus. Não tinha judeus, mal tinha palestinos. Na verdade, mal tinha gente, né? Negueb é um deserto, então você tinha tribos beduínas. Ficavam zanzando para lá e para cá. Não tinha nada de judeu no Negueb, que corresponde ao quê? Uns 40%, 45% do território do estado cujo nome não pode ser mencionado. A inclusão do Negueb, que equivale à parte sul, ela tem uma função tática importante para os Estados Unidos, porque na época a clara função do Negueb era impedir a construção de qualquer infraestrutura física, nós estamos falando basicamente de ferrovia, que conectasse a Europa com a África. Ou a União Soviética com a África, certo? Na época não existia ponte atravessando Istambul, então havia possibilidade concreta da União Soviética fazer uma ferrovia conectando o país e, portanto, de certa forma, os continentes europeus e asiáticos até a África, passando, né? Você tem que passar pela Palestina. Para impedir isso, os Estados Unidos deram um Negueb para o estado cujo nome não pode ser mencionado, para impedir a conexão entre África e Eurásia. E depois passou a ter uma função de impedir que a China se conectasse com a iniciativa Cinturão e Estrada com a África. Então, desde o início, a meta
era prejudicar a África, prejudicar muito a África, né? Qualquer possibilidade de desenvolvimento, soberania e autonomia, e prejudicar primeiro a Europa e a União Soviética, depois a China e as potências emergentes da Ásia. Então esse era um objetivo importantíssimo para os Estados Unidos. Outra coisa interessante é que os Estados Unidos resolveram dividir Jerusalém em duas, mais ou menos como havia sido feito com Berlim. Não estava de modo algum previsto no projeto original. E até porque Jerusalém estava muito distante do estado original, né, dos sionistas. Então não tinha nada a ver. Foram os Estados Unidos, portanto, que deram ao estado cujo nome não pode ser mencionado as fronteiras que ele tinha quando da criação da ONU, né, do estabelecimento pela ONU em 1947. É lógico que a partir de 1948, com a Nakba, essas fronteiras já foram se ampliando. E aí, a cada conflito que o estado cujo nome não pode ser mencionado se envolvia, cada conflito, as fronteiras eram ampliadas. Mas nós temos um depoimento do Ray Truman, que já publicamos inclusive, no qual ele admite que e a própria Golda Meir, né, também admite isso desde o início, que o plano era expulsar totalmente os palestinos. Eles nunca tiveram a ideia de fazer dois estados, nunca, jamais. Nunca trabalharam com essa hipótese. A ideia era expulsar continuamente todos os palestinos e ficar com o estado apenas para eles, colonizadores europeus de religião judaica. Porque nós já explicamos que o judaísmo, ser judeu não é um povo. Não existe povo judeu. Da mesma forma que não existe povo católico, povo budista, povo do candomblé. É só uma religião majoritariamente seguida por europeus, os Ashkenazi. Certo? São europeus. Europeus de religião judaica. E, inclusive, o Estado de Israel proíbe a realização de testes genéticos quando descobriu o óbvio, né? Quando as pessoas começaram a perceber o óbvio. Elas não tinham sangue das pessoas originárias daquela região, tinham sangue essencialmente europeu. Um sangue europeu. Certo? Porque elas eram, de fato, europeias. Eles inventaram tal gene judaico, tal, mas, por favor, né? Eram europeus de religião judaica. Quando isso ficou claro, foi ficando cada vez mais claro, o que o Estado fez? Proibiu a realização de exames genéticos, a não ser salvo autorização judicial e tal, no país. Simples assim. Para não ficar claro o óbvio, né? Que eles não são descendentes dos antigos hebreus. Mas não tem relação nenhuma. Nós já explicamos isso, inclusive. Já explicamos isso. Os hebreus foram extintos, um povo extinto, no 7º século, quando da invasão assíria e depois Babilônia. Certo? O país deles, a terra deles, durou muito pouco, na verdade. O império teve muito... Foi um império, um território assim pequeno, do tamanho do Ceará. Teve muito pouca duração. A duração foi muito pouca. Certo? Duraram pouco. E primeiras 10 tribos, depois as outras 2 foram mandadas para o cativeiro. As 10 nunca mais voltaram. Quem voltou foi o clero. Deixa eu explicar para vocês como é que funcionava. Os persas, eles tinham o hábito de manter a religião dos povos que eles dominavam e de manter a classe dominante. Diferente dos assírios, se você olha o relato da Bíblia, o tratamento... Olha, gente, isso aqui é milho caipira, milho crioulo. O milho... Eu tenho 1,84 m e sou um anão perto desse milho. O milho crioulo é muito grande.
milho original. O milho híbrido, todas as plantas híbridas são semi-nanicas, tem semi-nanismo. Isso é proposital, para crescer mais rápido e cumprir o principal objetivo deles, que é absorver fertilizante. As plantas híbridas foram criadas para aumentar as vendas de fertilizantes. Certo? Mas voltando ao caso. Como os persas agiam, explica muita coisa que aconteceu. Certo? O objetivo de manter a classe dirigente como vassala era muito diferente dos assírios. Os assírios eliminavam, certo? Quando os assírios sumiram com as 10 tribos, eles não sumiram com as 10 tribos. Eles sumiram com a classe dirigente das 10 tribos. Entendam isso. Você não tem por que pegar 1 milhão de camponeses, que era a maioria da população hebreia, né? Você não tem por que pegar 1 milhão de camponeses e pastores e levar para o seu território, porque isso aumentaria a concorrência pela terra. Você não vai fazer isso. Então a população original trabalhava, ficava no mesmo lugar para pagar tributos, certo? Quem foi levado foi somente a classe dirigente. Somente a classe dirigente. Os ricos, os poderosos, os líderes religiosos, a nobreza, a realeza. Essas pessoas foram levadas. É muito importante ter isso claro. Porque quando a gente fala de cativeiro, a impressão é que o povo todo foi levado cativo. E no limite, uns 4% foi. Só a classe dirigente. A população original ficou. Mas vamos dar continuidade. A mesma coisa quando houve o ataque à Babilônia, né? Nabucodonosor II. Eu não sei se vocês sabem, mas os assírios e os babilônios falavam a mesma língua, o aramaico. Certo? E quando a classe dirigente judaica, da religião judaica, dos ricos judaicos, da nobreza, voltou, pouca gente falava hebraico. Pouca gente, pouquíssima gente. Na verdade, todos já falavam aramaico, que era a língua dos assírios e dos babilônios. Só já falava aramaico. A língua de Jesus, inclusive, era o aramaico. Gente, isso que eu estou falando não é um detalhe, é muito importante. São elementos da história que as pessoas simplesmente não contam. Certo? Então veja bem. Transcorridos, não foi um intervalo muito grande, não chegou a 200 anos, a classe dirigente, os ricos, a nobreza e principalmente os sacerdotes voltaram. Como os persas usavam a religião dos povos dominados para dominá-los ainda mais, eles praticamente obrigaram a população nativa a se reconverter ao judaísmo, porque isso era importante para garantir que a nobreza vassala, que os ricos vassalos e, sobretudo, que a classe sacerdotal vassala exercesse o poder. Mais claro ainda, se você, não sei, a maioria das pessoas é cristã, mas nunca leu a Bíblia. Nunca leu. Mas se você olhar os livros, você vai ver que as pessoas, os habitantes originais, foram submetidos a dupla tributação. Eles pagavam impostos para os persas e impostos para a classe sacerdotal. Então a situação do povo ficou muito difícil. E além disso, a classe sacerdotal estabeleceu ela mesma um poder judiciário para ser exercido em nome dos persas, que cobrava os tributos com rigor, porque esse era o objetivo dos persas. Gente, nós estamos falando de
né, 500 a.C. A contabilidade, a coletoria, essas coisas não eram desenvolvidas, nem tinham como ser. Então como é que você garantiria o pagamento dos tributos? Você precisava de alguém local motivado para cobrar tudo. E quem é esse agente local? Evidentemente eram os sacerdotes judeus. Porque ao cobrar o imposto deles, eles também cobravam o imposto devido aos persas. E aí todo mundo, ninguém escapava, todo mundo pagava imposto. Dos persas aos persas e a classe sacerdotal. Foi com esse dinheiro, com essa mão de obra, que eles refizeram o templo. Certo? Que eles refizeram o templo, o segundo templo. Foi feito com esse dinheiro, com essa mão de obra. E para garantir o poder deles, evidentemente. Já não era povo judeu, não existe povo judeu. O povo era o hebreu, que tinha sido extinto. Porque os que ficaram adotaram os costumes, a religião e a língua aramaicas. Veja que o Velho Testamento, nessa parte, livro de Reis, por exemplo, e em diante, livro de Reis em diante, Jeremias e tudo mais, você vê muitas menções a crenças pagãs, a paganismo, maldizendo o povo, porque o lance era o dinheiro. É mais ou menos como pastor, né? Mais ou menos como os pastores evangélicos de hoje. O negócio deles estão nessa pelo dinheiro. Então a classe sacerdotal, rabínica, evidentemente estava nessa pelo dinheiro. Eles queriam dinheiro. Então eles precisavam de fiéis. Essa era a questão. Precisavam de fiéis. Ok. Nesse período o povo hebreu estava extinto. O idioma hebreu só permaneceu na classe sacerdotal. O povo não falava hebreu mais. O povo passou a falar aramaico, que era a língua dos assírios e dos sumérios. O povo começou a falar aramaico. Certo? O próprio Jesus, muitos séculos depois, falava aramaico. Vocês já repararam que a Bíblia dos protestantes é diferente da Bíblia dos católicos? Por 5 livros. Sabe qual é a origem dessa separação? É que os livros que os protestantes aceitam são somente aqueles escritos pelos hebreus, em hebraico. Os livros escritos em aramaico, eles não aceitam. Ou seja, os livros escritos após o cativeiro da Babilônia. Mas é mais do que dizer os livros escritos após o cativeiro da Babilônia. É bem mais complexo que isso. Na prática, significa os livros escritos por um clero específico. Por um clero específico. Então os protestantes só aceitam os livros escritos pelo clero judeu pré-cativeiro. Mas muitos desses livros supostamente escritos pré-cativeiro foram escritos pós-cativeiro. Aqueles relatos, em grande maioria, não foram escritos por pessoas que presenciaram os fatos. Ou vocês acham realmente que Balaão conversou com jumenta? Vamos falar sério, né? Então muitos daqueles livros foram escritos após o cativeiro, mas em hebraico, para passar a impressão que foram escritos antes, que eram portanto sagrados, o que sempre facilitou a dominação sobre o povo. Era essa a ideia principal e subjacente. O tempo passa, né? O Império Persa cai. Em algum momento o país cujo nome não pode ser mencionado recupera a independência, perde de novo para os macedônios, recupera de novo sobre os macabeus. E aí eles eram altamente proselitistas. Estima-se que o número de judeus no primeiro século do Império Romano, dentro do Império Romano, fosse superior a 5 milhões. O que é um número extraordinário, porque a população da Judéia toda era de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, havia 1 milhão de pessoas. E isso porque eles tinham forçado os amonitas a ser convertidos à marra. Por que eles forçavam? Porque era dinheiro. Forçando os povos a se converter, o dinheiro que entrava era muito mais.
Certo? Então hoje os judeus não praticam o proselitismo. Hoje. Mas no passado praticavam sim. Pela grana que entrava. É pelo mesmo motivo que os pastores querem cada vez mais fiéis. Por isso, cada vez mais evangélicos, que é o dízimo, a oferta. É poder e é dinheiro. Então essa era a lógica subjacente. Converteram os amonitas a Marra. Os amonitas foram convertidos a Marra. E muitos outros povos foram convertidos. O que que acontece? Na época do Império Romano, Herodes, um dos últimos reis judeus independentes, fez merda demais e acabou sendo deposto. E a Judéia, de estado cliente, foi convertida em província do Império Romano. E aos poucos os judeus perderam a sua independência. Isso não significava o direito de falar aramaico, a perda do direito de falar aramaico. Não, não. Isso significava menos dinheiro e poder para a classe sacerdotal, para a nobreza, para os ricos que se unem, né, e dão origem à revolta do ano 70, debelada por Tito e Domiciano. Aí a classe sacerdotal, não os judeus, se tivesse sido expulso os judeus, ou mesmo os habitantes originais de Jerusalém, a cidade tinha ficado vazia. Mas ela não ficou. Quem foi expulso foi somente a classe dirigente, a classe dominante de Jerusalém. Mas ela volta 3 gerações depois, em 140, e organiza mais uma revolta. Porque a gana por dinheiro, por poder, era grande demais. Como eu disse, no império de 25 milhões de habitantes, como era o império romano, 5 milhões, 20% eram judeus. Isso é gente demais. E é fácil, a gente pode perceber o alcance disso na cerimônia do Pentecostes, que está referenciada no Novo Testamento. Pentecostes é quando desce o Espírito Santo, correto? E aí as pessoas começaram a falar em línguas. Não, ô xabum, xabum, xarabum, xalá, xarabum, xelei, xarabum, xalá. Não, não. Não é essa palhaçada, não. Começaram a falar em línguas para serem compreendidos. Ou seja, línguas que existiam de fato, né? Não é língua inventada. Ô xalabum. Não, não. E isso demonstra, se você vê claramente nos Atos, que havia gente de tudo quanto é canto do mundo. Porque os judeus se esparramaram para levar a fé e a cobrança de tributos. Certo? E eles voltavam uma vez por ano. Confiança no poder, em 140 e poucos eles tentaram de novo. E aí Trajano perdeu a paciência. Não, Adriano perdeu a paciência e expulsou a classe sacerdotal dirigente, certo? Os ricos, os nobres, os parentes da realeza, os sacerdotes todos, expulsou eles da Judéia inteira e mudou o nome da Judéia para Palestina. Certo? Então não tem mais judeu. Repare, não tem mais judeu, não quer dizer que não tem mais habitante nativo. A expulsão foi especificamente contra a religião, contra o clero. Entende? Isso é muito importante para a gente compreender o que aconteceu e o que vem acontecendo. Resultado, esse clero foge, certo? E se esparrama pelo todo o mundo romano, é a diáspora. Espero que eu volte com a história. Algumas pessoas podem se perguntar o seguinte. Ok, eles foram expulsos, né? A classe sacerdotal foi expulso em 140 e poucos por Adriano. Mas o Império Romano passou algum tempo e acabou. Então por que eles não voltaram? O Império Romano não acabou. Se estão confundindo a história daquela região com a história da Europa. O Império Romano do Ocidente acabou. O Império Romano do Oriente, em Constantinopla, não. Ele permaneceu. Certo? Então, aquilo permaneceu sob a dominação romana, no caso do Oriente, até o século VII. Perto do ano 700, o terceiro califa invade Jerusalém.
e toma aquela região dos bizantinos. Uma das primeiras coisas que esse nobre árabe muçulmano fez foi permitir a volta dos judeus. Só que aí vejam só o que aconteceu. Eles voltaram acreditando que ia ter a mesma mamata que tiveram na época de Ciro Grande, né? Que eles podiam impor-se sobre a população original e cobrar tributos dela. Só que isso os árabes não permitiram. Vocês podem voltar e praticar a fé de vocês. Obrigar o povo a pagar tributo, mas não vão mesmo. Certo? Não vão mesmo. Então a invasão árabe sela o destino da civilização israelita, que emerge após o fim da civilização hebraica. Então o povo israelita foi extinto no 7º século. Perfeito? E o que aconteceu com essa classe dirigente? Sacerdotes, os pretextos descendentes da nobreza, da realeza, os ricos, não podendo se impor sobre a população nativa, eles foram para o norte, para a região do Cáucaso. Lá, por questões outras, ao longo dos séculos, eles se misturaram um povo chamado Qajar, os cázaros, e converteram muitos cázaros à religião deles, a religião judaica. Reparem, é uma quantidade pequena de pessoas que converteu uma parte grande de pessoas à língua e à religião. Isso não aconteceu poucas vezes na história humana. Na verdade, isso é muito comum. Vou dar um exemplo. Os arianos e os indo-arianos eram larga minoria em relação à população ancestral da Península do Deccan. Certo? E impuseram a língua, mas pegaram deles a religião. No caso dos sacerdotes judeus, da classe dominante, eles impuseram a língua e a religião. E o fato é que esses cázaros, quando terminou o Império Cázaro, por volta do ano 1000, na verdade foi em 969, se não me engano, ou 1069, eu sempre me esqueço, é só você estudar Império Qajar, K-A-Z-H-A-R, Império Qajar. Os cázaros foram extintos, vamos dizer assim, e foram para a Alemanha. Muitos deles foram para a Alemanha. Da Alemanha, eles se espalharam. Certo? Essa é a história. Então, o que a gente vê, o Estado, cujo nome não pode ser dito, não tem nenhuma relação étnica, genética, histórica, antropológica com há quase 3.000 anos extinta a civilização hebraica e com há quase 1.500 anos extinta a civilização israelita. É só os descendentes da classe sacerdotal judaica entre os cázaros convertidos que chegaram na Europa no século XI e de lá se esparramaram. Os Ashkenazi, os descendentes dos comerciantes e de uma parte da classe sacerdotal judaica que ficaram na Ásia, norte da África, Península Ibérica, são os ladinos ou sefarditas. Os sefarditas até que têm conexão histórica, alguma conexão genética com os israelitas. Mas os Ashkenazi não têm. E foram os Ashkenazi, como Theodor Herzl, que criaram o Estado cujo nome não pode ser mencionado. Essa é a história verdadeira. Certo? Aliás, sobre isso, sobre essa diferença entre os judeus europeus, Ashkenazi, e os judeus mediterrâneos, sefarditas, eu quero deixar essas palavras antes de encerrar o vídeo, para que vocês não sejam mais enganados. Se vocês puderem, gente, compartilha. A nossa única arma, na verdade, é a informação. Certo? Eles lidam com mentira. Com narrativas falsas. Nossa única arma é a verdade. Então compartilha. E se você puder, curte, dá aquele joinha. Nos siga se você ainda não nos segue. Ativa as notificações. E não adianta só ativar as notificações, não. Você tem que conferir. Porque a plataforma não está entregando. Até minha mãe que me segue tem que ver manualmente. Porque, né? São falhas. Né? É incrível como a inteligência artificial é ótima.
para detectar os assuntos, direito autoral, você está falando o que eles não querem. Eles são excelentes, a inteligência artificial, o YouTube é perfeita para isso. Mas para detectar problema de verdade, igual por exemplo, eu não sou monetizado. Porque simplesmente eles não me dão maneira de trocar o endereço. Eu sou pobre, vivo de aluguel, mudei e nunca me enviaram no Urupim. Esses problemas reais eles nunca resolvem. Para isso a inteligência artificial deles nunca funciona. Mas para nos perseguir, restringir nosso alcance, ela é ótima. Então eu preciso de verdade que você compartilhe. Porque se depender da plataforma, nós estamos lascados. E tenha um ótimo dia. Jewish history is written from an Ashkenazi perspective. There is a Eurocentric perspective about Jewish history. The American Jewish historian Salo Baron spoke about the lachrymose version of Jewish history. That is, Jewish history is a never-ending cycle of suffering, persecution, discrimination, violence, culminating in the Holocaust. And I'm prepared, for argument's sake, to concede that this is a reasonable account of European Jewish history. But I strongly deny that this history applies to us, the Jews of the Arab lands. And I now assert my right to narrate our own history, which is very different. It's a history of centuries of harmony between Muslims and Jews and Christians and the other minorities. And it doesn't fit into the Eurocentric version or the lachrymose version of Jewish history.